na verdade, soltar a primeira aula. A primeira aula é só um aperitivo, que eu vou estar apresentando só os componentes eletrônicos, os símbolos dos componentes eletrônicos. Mas as aulas boas mesmo eu vou deixar para quem adquirir o curso. Quem adquirir o curso, as aulas boas mesmo tá lá. É muita aula mesmo. Olha, aqui também eu quero recomendar o canal Eletrônica JM, do meu amigo Josué. Eu converso com ele pelo WhatsApp e a gente troca algumas ideias. E ele tem esse testador aqui, chaveador de fonte de TV, que ele funciona assim, ó. Ele pega esse aparelho aqui e conecta na TV, na placa fonte da TV, para saber se a placa tá boa. Então agiliza o conserto. Se você trabalha com conserto, agiliza muito o conserto. Ele mesmo fabrica esse aparelho aqui, ó, e vende no Mercado Livre. O cara é um fera, o cara é um gênio. Matheus Aguiar, que antes era Matheus Prático, mudou aqui o nome do canal e acrescentou alguns outros temas no seu canal. Além de eletrônica, ele também fala sobre tudo. Olha aqui, ó. Tem um experimento aqui, o cara também é fera. E aí, pessoal, agora eu vou colocar a aula que vocês estão querendo assistir. A aula gratuita, a amostra do curso do curso de esquemas, que está dentro do curso de eletrônica básica. Se você adquirir o curso de eletrônica básica, você vai ter essas aulas de esquema e vai ter também explicação desde o começo, desde o que é eletricidade. Vou estar explicando. Até você consertar uma placa, abrir um aparelho e se arriscar a consertar. Eu vou ensinar isso lá no curso. Então, aqui temos o símbolo para resistores. Resistor é um componente eletrônico que ele possui uma resistência interna. O que nos interessa no resistor é a resistência interna e a potência. O símbolo aqui é esse zigue-zague, ou também você pode encontrar esse quadradinho aqui. Você vê um zigue-zague e vê um quadradinho assim, é um resistor. Tanto um como o outro é resistor. Quando olhamos o componente, só temos noção do que ele é. Pelo símbolo não dá para saber o valor, não dá para saber quantos ohms tem esse resistor, não dá para saber qual a potência que ele trabalha, a potência de dissipação desse resistor, mas só sabemos pelo símbolo o que ele é. Se olhamos esse símbolo aqui, vemos que é um resistor, porém acima dele pode aparecer o valor dele ou o nome que ele recebeu ao estar no circuito. Ao vermos esse símbolo aqui ou esse, se trata de resistor. Temos esses dois símbolos aqui de baixo, que são resistores variáveis. São um tipo especial de resistor, onde a pessoa, o usuário, pode mudar a resistência, ou o fabricante já muda, já calibra a sua resistência. Ó, a aparência do resistor é essa e o símbolo é aquele lá. Aqui temos o resistor de carbono, um resistor de filme metálico e resistor aqui, esses dois de fio, são resistores de fio. Tanto um como o outro, ambos utilizam o mesmo símbolo. Pode ser o zigue-zague, pode ser o quadrado. Só pelo símbolo não dá para saber se é de carbono, filme metálico. Isso aí vai depender do projeto do engenheiro. Trimpote e potenciômetro são resistores. São resistores especiais porque são variáveis. Tem a sua resistência variável. O trimpote e o potenciômetro ele tem 3 terminais. Vamos voltar para o símbolo do potenciômetro e trimpote. O trimpote é esse azul aqui, ó. Trimpote, esse azul, e potenciômetro esse outro aqui, ó. Botão de volume. Você já deve ter visto esse botão em caixa de som. Esse aqui é o trimpote. Olha o símbolo. Tanto um como o outro você pode utilizar para trimpote ou para potenciômetro. Por exemplo, esse quadradinho aqui você pode utilizar tanto para trimpote como para potenciômetro.
Da mesma forma, esse que é com zigue-zague, tanto para trimpote como para potenciômetro. O que difere um do outro? Se ambos têm 3 terminais, né? São da mesma forma, ó, um terminal aqui, e outro terminal aqui e um terminal no meio. Ó, vamos voltar para esses resistores normais. Ó, veja que na foto o resistor tem 2 terminais, onde é conectado no circuito. E aqui temos um terminal, outro terminal. No trimpote ou no potenciômetro, temos 3 terminais. 1, 2 aqui no meio e 3. Quando a pessoa gira o trimpote ou gira o potenciômetro, a resistência muda entre esses terminais aqui, ó. Esse terminal do meio, ele tem uma resistência menor para cá ou para lá. Quando você gira o botão do meio, a resistência muda para cá ou para lá. Da mesma forma o trimpote. O terminal aqui, ó, trimpote, terminal do meio, ele muda a sua resistência para cá ou para lá, dependendo de como é girado aqui o trimpote. E os capacitores? O capacitor ele tem uma variedade de símbolos, porque temos pelo menos 3 categorias, né, de capacitores: capacitor não polarizado, polarizado e os que são variáveis. Esse aqui é mais difícil de ser encontrado, ó. Esse capacitor aqui é mais raro. Encontramos aqui capacitor não polarizado. Por quê? Porque ele não tem polaridade. Ele pode ser inserido no circuito tanto de um lado como do outro. Não preciso me importar com qual é o lado menos, qual é o lado mais, né? O capacitor não polarizado, ele não tem polaridade, que são os capacitores de cerâmica, poliéster. Esses capacitores não polarizados, eles têm esse símbolo aqui, ó. Aqui é um terminal e aqui é outro terminal, ó. Aqui, ó, aqui e aqui. E você pode também encontrar ele um pouquinho mais grossinho, as barras, ó. Aqui e aqui outro terminal. São 2 terminais que o capacitor tem. O capacitor polarizado é o que tem polaridade. Ele também tem 2 terminais, um lado mais, vem acompanhado com o sinal de mais. Às vezes esse sinal não aparece no esquema. Quando esse sinal não aparece no esquema, como eu sei qual é o lado mais? É o lado branco, branco positivo, preto negativo. E quando ele vem assim, ó, né, com esse símbolo, uma meia lua, uma barrinha reta, quando ele não tem um sinal de mais para me ajudar, eu sei que a barrinha reta é o mais e a barrinha torta é o menos. No capacitor variável, ele também não tem polaridade. Capacitor variável, ele está aqui dentro dessa categoria aqui, ó. Tanto o capacitor preset, ele também está aqui dentro, porque ele não tem polaridade. Porém, aqui não é um terminal. Essa setinha aqui não é terminal, só tem 2, 2 terminais. Isso aqui no meio é um botão, pode ser girado. E no capacitor fixo, né, capacitor preset, que quer dizer fixo, valor fixo pré-determinado, ele é variável, só que o fabricante altera o seu valor e as pessoas, né, o técnico não muda mais, né? Ele já vem, ele é como variável, só que não é para ser mudado o seu valor. O capacitor eletrolítico é um capacitor polarizado, então ele tem o mais, ele tem o menos. O menos aqui, ó, com a faixinha branca é o menos. O outro lado de lá é o mais. O capacitor cerâmico, ele é não polarizado. Então o símbolo do capacitor eletrolítico é esse aqui, ó. Cadê esse aqui? Ou esse. E para o capacitor cerâmico, ele parece um cerâmico mesmo, parece de vaso. Ele não tem polaridade. Então qual é o símbolo dele? É um desses dois aqui, ó.
não polarizado. Tanto um como o outro você pode utilizar no circuito. Capacitor não polarizado. Capacitor poliéster, mesma coisa do cerâmico, mesmo símbolo. Diodo. O diodo ele tem um lado positivo e um lado negativo. Logo ele tem uma polaridade que eu tenho que me preocupar com o lado positivo e com o lado negativo. O lado negativo é o que tem essa faixinha aqui, ó, chamado de cátodo. Esse aqui é o menos do diodo, correspondente a essa listrinha aqui no seu símbolo. O símbolo do diodo, só para ajudar vocês, imagine que aqui é uma listrinha aqui e aqui forma uma letra K ao contrário. Vocês estão conseguindo ver? Um K ao contrário aqui. Então cátodo. Esse lado aqui é o cátodo. Ó, imagine que é uma letra K ao contrário. Cátodo. E o outro lado é o anodo, ou seja, o positivo do diodo. Esse é o seu símbolo. Até em alguns componentes, como esse diodo duplo aqui, que parece um transistor, ele tem escrito nele o símbolo do diodo. Aqui vemos dois símbolos, um diodo virado para o outro, ó, correspondente a esses terminais aqui, ó. Aqui é um diodo desse terminal para esse, e desse terminal para esse outro diodo. Indutores. Temos indutores com núcleo de ar, núcleo de ferro, núcleo de ferrite. O de núcleo de ar é só, né, o enrolamento aqui da bobina. O símbolo é esse. O símbolo do indutor de núcleo de ferro, ele tem essas barrinhas aqui, ó, duas barras ao lado do símbolo. Então, os terminais do indutor nesse símbolo é esse aqui e esse aqui de baixo. E aqui, essas barrinhas variadas aqui em nada. Essas barrinhas aqui só faz parte do símbolo, mas ela não é ligada em nada. Só aqui, ó, são dois terminais, 1 e 2, em cima e embaixo são os terminais do indutor. Essas barrinhas só representam que tem ferro dentro do indutor. E o núcleo de ferrite é tracejado, as barrinhas são tracejadas, indicando que no meio do indutor tem ferrite. Os terminais são esses aqui, ó, esse de cima, esse de baixo. Ó, indutor de núcleo de ar, o exemplo aí, ó. Por que núcleo de ar? Porque não tem nada aqui dentro, ó. Vazio, não tem ar aqui dentro. Indutor de núcleo de ferro, vai aqui os transformadores, né, laminado. E também encontramos raramente, né, indutores assim. Núcleo de ferro não é tão comum a encontrar, mais fácil de encontrar de ferrite, ó. Isso aqui é muito comum, muito mesmo. A ferrite no meio, ó. Ela tem uma cor, né, de quase preto, um cinza bem escuro. Esse material é bem conhecido quando você observa de perto, e é leve. Ferrite. Transistor bipolar. Transistor bipolar, ele tem o NPN e o PNP. O símbolo do NPN é esse e o símbolo do PNP é esse. A palavra aqui é bem parecida e o símbolo também é parecido. A diferença do NPN para o PNP é essa setinha aqui, ó. A corrente é nesse sentido, de base para emissor, então a setinha é aqui, ó, jogando para fora do NPN, e o símbolo do PNP é jogando para dentro, então a corrente é nesse sentido. O transistor bipolar, ó, tem uma variedade muito grande, né? Então são bem pequenos, como esse aqui, um pouco maior, aí vai até os transistores bem grandes. Esses transistores aqui, normalmente eles são ligados em dissipador porque eles esquentam muito. Esses aqui já não são utilizados, raramente coloca-se um dissipador desse transistor aqui, porque ele não esquenta muito.
Agora esses aqui trabalham quente, tem que ficar preso no dissipador. E o transistor MOSFET? MOSFET é que nem o transistor bipolar, um pouco parecido. Tem o canal N e o canal P. É como se fosse o NPN, PNP, que vimos anteriormente. O símbolo do canal N, transistor MOSFET canal N, é esse aqui. Do canal P é esse. Também é parecido, o que muda? Muda a direção dessa seta. Setinha para dentro, canal N. Setinha para fora, canal P. Temos o gate, dreno e source, que são os terminais do MOSFET. Vamos voltar lá para o transistor. Esqueci de falar. Aqui, ó, o transistor ele tem 3 terminais. Aqui é o terminal da base, do coletor e do emissor. Também vale para o PNP. Aqui também é dreno, source e gate. Que é a aparência aí do transistor MOSFET. Ponte retificadora, o símbolo é esse. São 4 diodos. Ó, entra o AC aqui, corrente alternada, AC, corrente alternada aqui, e sai menos e mais. Sai então uma corrente contínua desse terminal e esse terminal, e entra por aqui e por aqui. Olha a ponte retificadora. Encontramos assim na maioria dos aparelhos, e assim em grandes amplificadores de potência encontramos essa ponte retificadora também. Esse aqui é um componente bem interessante, o NTC, que é um termistor, ou seja, ele é como um resistor que depende da temperatura. Ele depende da temperatura, ele muda a sua resistência. O símbolo é esse aqui, esse quadrado, como um resistor, com esse símbolo aqui, essa barra aqui no meio, e às vezes aparece o menos e o T. O que quer dizer o que esse menos e o T? Que a resistência diminui conforme a temperatura aumenta. Então, se ele esquenta, se ele aquece, a resistência entre esses dois terminais vai diminuir. Ele vai conduzir mais conforme ele esquenta. No símbolo, o terminal é esse e esse. Ele não tem polaridade. Esse e esse. Isso aqui não é terminal. Os terminais, quando eu falo terminal, eu falo desses metais aqui. Terminal. Onde é conectado ao circuito. Então, tem 2 terminais. Aqui e aqui. O circuito integrado ele tem muitos terminais. E ele é numerado. Numerado de acordo com uma bolinha que aparece às vezes aqui, ou com essa a metade de um círculo aqui, ó. E o terminal que tiver desse lado é o 1. Sempre o terminal desse lado, no canto de cima, ele é o 1. Aí vai descendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí depois passa para cá. Depois 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não tem uma quantidade determinada. Tem circuito integrado, só tem 4 terminais. Outros tem mais de 100 terminais. No esquema você encontra informações de alimentação, VCC. Vamos falar depois, no restante do curso, sobre o que é esse VCC, IGND e também outras informações dos terminais do circuito integrado. Isso aqui aparece o circuito integrado, tem muitos terminais e outros com poucos terminais. A bolinha que eu falo, esse aqui, ó, essa saliência aqui, o circuito integrado, corresponde a esse desenho aqui. E essa bolinha corresponde ao pino 1. 1, 2, 3, 4. Aí passa para lá, ó. 5, 6, 7 e 8 aqui, ó.
Essa bolinha também indica que aqui é o terminal 1. Essa bolinha aqui, bem do canto, a bolinha que estiver mais no canto, mais visível, vai indicar o terminal 1. O fotoacoplador, ele é um circuito integrado que tem um LED e um fototransistor. O LED acende e o fototransistor conduz. O símbolo é esse. Esse é o símbolo, um quadradinho ligado aqui a um LED. O símbolo de um LED, de um diodo. E aqui um transistor sem base, porque ele é acionado pela luz do LED que acende aqui. Então o símbolo é assim, ó. Vai passar corrente do pino 4 para o pino 3, de acordo com a luminosidade do LED que é acendido pelo pino 1 e pino 2. Então essa bolinha indica que aqui é o pino 1, pino 2. Então tem um LED aqui e tem o fototransistor aqui. Pino 3, pino 4 aqui. Muito obrigado por assistir essa aula. Continue assistindo as outras. A gente aprendeu aqui alguns símbolos. Os outros símbolos a gente vai aprender durante a leitura dos esquemas. São símbolos mais fáceis. Nós temos muito ainda a aprender. Nós temos muito conteúdo ainda para mergulhar. E as seguintes aulas estão muito boas. Continue assistindo, continue estudando. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.